programa Visão Geral tem por finalidade trazer a cada semana aquelas pessoas que se destacam na vida do cotidiano do anapolino. E hoje, honradamente, nós estamos recebendo o doutor Valeriano Abreu, ele que já foi bacharel em Direito, professor universitário, ex-gestor do PROCON, pós-graduado em Direito Administrativo, já foi candidato a prefeito e candidato a deputado federal. Se não me falha a memória, eu gostaria que ele apenas confirmasse, quando na oportunidade que ele foi candidato a deputado federal, ele foi o mais votado, é isso, doutor? Isso, prazer poder estar aqui prazer com vocês. É nosso. Cumprimento aí os telespectadores do Canal 14, esse canal tão importante, traz informações importantes aí para a vida do cidadão, especialmente esse programa, né? Então, prazer muito grande estar aqui. De fato, em 2018, nós tivemos aí esse êxito, né? De termos ao todo 27.536 votos na cidade de Anápolis. Ao todo foram 33.554 votos. Em Anápolis, nós somos o candidato a deputado mais votado da cidade. Isso mostrou que a maneira como nós fazemos, né? Porque às vezes, quando a gente olha pesquisas, e muitas vezes, né, tem aquelas pessoas que pagam até algum tipo de pesquisa, o nome da gente muitas vezes não aparece e não apareceu nas eleições como nome de destaque. Mas, de repente, na hora do resultado, aí prevalece o que de fato é a vontade do povo, aquilo que o povo acredita, né, até pelos valores que nós defendemos, valores da família, da vida, valores cristãos, defesa do cidadão. Então, tudo isso pesou, a maneira de nós fazermos política, que não é a maneira de negociata, do toma lá, dá cá. Eu acho que é isso que as pessoas estão querendo. Então, reputo essa votação, que foi uma votação extremamente expressiva na eleição passada. Não nos elegemos deputado federal, mas ser o candidato a deputado mais votado de Anápolis foi uma demonstração de que as pessoas acreditam naquilo que nós estamos falando. É o interessante que a gente pode ter consciência disso ao afirmar que realmente foi uma votação expressiva e sem nenhum aparato financeiro, foi isso, doutor? Exatamente. Já a nossa campanha de 2016, nós tivemos 23.520 votos, um total de 13,7% dos eleitores da cidade de Anápolis votaram em nós, né? E aquela oportunidade já demonstrou isso. Nós tivemos uma campanha cujos gastos foram na ordem de R$50 mil. Ou seja, uma campanha para prefeito. Em que candidatos aí gastam milhões, né? Nós tivemos uma campanha de R$50 mil e obtemos essa votação tão elevada. Então, realmente mostra que as pessoas elas querem uma forma nova de políticos e, sobretudo, mostra que não é preciso comprar votos para chegar lá. A gente leva mais tempo, mas tem certeza que existe essa possibilidade de lutar por aquilo que a gente acredita. E nós continuamos dessa forma, de fazer campanhas singelas, sem grandes volumes de gastos. Foi assim em 2016, 2018 novamente, né? Fizemos campanhas com poucos recursos financeiros, porque nós entendemos que aquele candidato que tem grande volume de dinheiro é porque ele fez acordo com o grande empreiteiro, o empreiteiro bancou a campanha eleitoral dele, mas esse empreiteiro ele quer 10, 20 vezes mais depois de retorno, de lucro, em cima daquilo que ele investiu. Porque o empreiteiro ele não faz a doação, ele faz investimento. Então, por isso, nós combatemos esse tipo de prática de doações aí por empreiteiros, não aceitamos em projeto nenhum nosso, seja 2016, 2018, né? Somos pré-candidatos aí a prefeito de Anápolis nessas eleições de 2020 e não aceitaremos.
nosso entendimento é que para chegarmos lá, nós precisamos fazer acordo com as pessoas. Acordo no sentido de acordo com buscar o povo, apoios, né? Desculpa de eu interpelar o senhor. Claro. Acordo com o povo e não com empreiteira. Exatamente, acordo com o povo e não com o empreiteiro. O acordo é mostrar a disposição que nós temos para resolver os problemas da nossa cidade. É esse o melhor acordo. E não o acordo espúrio, que vai levar à corrupção, vai levar ao desvio de dinheiro público, e isso vai refletir na falta de recurso na saúde, na educação, segurança pública, infraestrutura, geração de empregos e outras áreas. O interessante, doutor Valeriano, é que a gente sabe que o senhor foi gestor do PROCON. Sim. E como gestor do PROCON, normalmente a tendência seria o senhor não ter uma votação expressiva como teve. Porque às vezes acaba pisando em determinados segmentos, pisando no sentido de uma fiscalização rígida. Parece que isso não aconteceu. O senhor trabalhou numa linha conciliadora. Justamente. O PROCON ele tem essa missão extremamente importante, né, de defender o cidadão, defender os direitos do cidadão consumidor. Mas sempre nós entendemos, nos quase 10 anos que dirigi o PROCON, que o melhor caminho é buscar a harmonia. Porque, no fim das contas, consumidor e fornecedor, eles acabam tendo objetivos comuns, que é, para o fornecedor vender, ele precisa agradar o consumidor. E o consumidor quer ser agradado. Então, nossa maneira de agir foi sempre muita seriedade, né? Seriedade na fiscalização, nas aberturas de reclamações de consumidores, mas sempre buscando essa harmonia. Então, mesmo aqueles empresários que eventualmente foram fiscalizados, notificados pelo PROCON, eles reconhecem essa seriedade que nós tivemos à frente do PROCON. Né? Quantas fiscalizações, postos de combustíveis, bancos, supermercados, lojas de eletroeletrônicos, vestuário. Então, nós sempre tivemos essa dedicação no sentido de procurar, sim, fazer com que o direito do consumidor fosse respeitado, mas sem demonizar o empresário, sem tratar o empresário, né, como um inimigo, porque, na verdade, o empresário ele tem uma significância muito grande, né, uma vez que ele gera emprego, renda, e isso precisa ser valorizado. O senhor, como gestor do PROCON, certamente o senhor já enfrentou algumas situações inusitadas, onde o dilema, às vezes, levava o senhor a acreditar na dúvida ou a duvidar da certeza. Isso acontecia? Acontecia porque eu sou uma pessoa que acredita na palavra das pessoas. Isso é extremamente importante. Acreditar no que o outro está dizendo, né? Não ficar olhando sempre com desconfiança, né? Então, o consumidor, às vezes, ele traz uma versão dele e, a princípio, você acredita na palavra dele. Aí, de repente, a partir da elucidação dos fatos, né? Da investigação feita, da análise, do ouvir a outra parte, a gente vê que a gente acreditou e, na verdade, ele não estava com a razão. Né? Por vezes acontece isso. Né? Às vezes você acaba duvidando do que é a verdade, porque a versão que chegou para você não era a versão real. Mas aí no direito tem um princípio muito importante dentro do direito administrativo, que deve ser observado nos processos que são aí, que correm no PROCON, que é o princípio da verdade real. Então, nós buscamos a realidade dos fatos. Às vezes a pessoa trouxe alguma coisa que pareceu duvidoso e você vê depois que é a verdade, ou então trouxe, pareceu verdade e a gente viu depois que era temerário, duvidoso e até não correspondia. Então, às vezes acontecia. Mas, sobretudo, o gestor ele precisa ter prudência, retidão no seu agir e, é claro, ouvir as duas partes, né? A partir disso, a gente tem condições reais de poder confirmar a quem assiste a razão, a quem assiste o direito. Ali atrás, agora mesmo, o senhor falou que
jamais na conduta do senhor como gestor pensou em demonizar o empresário. Certo. E parece que isso aí foi muito bem aceito pela classe empresarial. Haja vista a quantidade de votos que o senhor teve, tanto dos dois lados, não demonizou nenhum nem outro. Exatamente. Eu vejo que o consumidor adquiriu essa confiança no nosso trabalho e o empresário. Né? Algumas pessoas até me questionaram, Valeriano, mas como é que você vai, antes da campanha de deputado federal, como é que você vai fazer campanha na rua, porque foi assim que nós fizemos, caminhadas todos os dias, e aí nas caminhadas a gente entra exatamente nos comércios. Sola de sapato. Sola de sapato. Então alguém perguntou, Valeriano, mas como que você vai fazer uma campanha desse jeito se você multava o fornecedor? Né? Como é que você vai entrar no mercado que de repente você já fez apreensão de produto nesse supermercado? E aí, com muita tranquilidade, nós fizemos a campanha e a aceitação foi assim muito grande. E donos e gerentes de estabelecimentos manifestando admiração pelo nosso trabalho. Porque mesmo naqueles casos em que acabou sendo imposta uma penalidade, uma multa, o fornecedor ele chega à conclusão que de fato ele estava errado, ele sabe que ele estava errado, né? E sabe que ele precisa agir melhor para respeitar o consumidor. Então, não ficou da parte dos fornecedores, né, qualquer resquício aí de indisposição em decorrência dessa nossa conduta. Eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? Porque nós não podemos perder de vista a importância que tem o empresário dentro da nossa economia local, geração de emprego, renda, e precisa de toda a atenção do poder público. Mas é claro, a atuação dele tem limites, ele precisa respeitar a lei, e ele sabe que precisa cumprir a lei. Então, a nossa atuação ela foi muito boa e, de fato, nossa questão não é demonizar o empresário de modo algum. O senhor falou em multa. Como é que o senhor analisa, em algumas cidades do Brasil, que o cidadão brasileiro já está quebrado, não tem dinheiro, e ainda teria que pagar uma multa por não estar usando máscara? Eu vejo que nesse momento de pandemia, nós estamos percebendo uma face de gestores, prefeitos e governadores especialmente, uma face ditatorial, né? Nós estamos vendo aí prefeitos e governadores a deixarem de lado princípios jurídicos que eles são obrigados a observar, e eles acreditando que eles podem fazer da forma que quiserem, por decreto estabelecer multa. E vimos isso, prefeitos aí achando que podem multar por decreto, e não pode, precisa ter lei, interferir na vida privada das pessoas, impor aí obrigações. Eu vejo assim, por um lado, é muito importante adotarmos todas as medidas para evitar contaminações, evitar que o vírus, né, esse coronavírus, se espalhe. Mas, por outro lado, isso não pode ser um pretexto para prejudicar as pessoas, impor uma quarentena de fechamento de estabelecimento, demonizar o empresário, colocar nas costas dele, né, essa questão da culpa pela disseminação do vírus. E, por outro lado, esses mesmos gestores que estão impondo multas, né, estão falando aí de multa no âmbito municipal de 5 mil, de 10 mil reais a pessoas, né, por eventual aglomeração em determinados locais, mas, por outro lado, a gente não vê o gestor cumprir o dever de casa. Não vimos gestores cumprindo as obrigações em relação a disponibilizar vagas de UTI, a disponibilizar um sistema de saúde adequado. Vimos gestores receber milhões de reais do governo federal para essa questão da contenção do coronavírus, e não vimos esse dinheiro ser aplicado corretamente. Meter a mão no dinheiro, é isso que o senhor quer falar? Ou em muitos casos, sim. Vimos aí auxiliares do governador do estado do Pará, né, o filho lá do Jader Barbalho, que foi preso exatamente com dinheiro da saúde. Nós vemos municípios aí que não utilizaram o dinheiro
do governo federal para essa questão da pandemia. Goiás mesmo. Foi anunciado aí que teríamos um hospital de campanha no centro de convenções, aqui de Anápolis. Isso foi anunciado em março, que ficaria pronto em 30 dias, depois em 15 dias. E se a gente passar lá, eu acho que não tem cama, não tem equipamento, não tem nada. Não existe esse hospital de campanha. E aí a gente vê o Hospital de Urgências de Anápolis não recebe mais paciente do coronavírus porque está lotado. Né? A ala ali de pacientes do coronavírus, da UTI do coronavírus, né? Do Covid-19, está lotada. Então, precisamos, sim, impor uma responsabilidade ao cidadão, que use máscara, álcool em gel, evite aglomerações, mas os governantes que estão fazendo essas exigências cumpram a responsabilidade deles. E nós não estamos vendo. Os mesmos ditadores que impõem responsabilidade sobre as pessoas não cumprem seu dever de casa. Estão aproveitando do momento para comprar produto superfaturado, fazer contratações questionáveis e não cumprir aí a sua responsabilidade. Estou como candidato do PSL. Isso. Pré-candidato do PSL à Prefeitura de Anápolis. Nos últimos dias houve uma mexida de doce para não queimar no campo político. Qual a leitura que o senhor faz com a medida? Ela sai de um aspecto pulverizado para um aspecto polarizado, não é isso? Bom, o senhor fala no âmbito municipal. Municipal, prefeito. Nós tivemos aí algumas mudanças nos últimos dias. Por exemplo, a manifestação de desistência do candidato e ex-prefeito de Anápolis, do PT. Desistiu. Isso muda um pouco o cenário. Mas tivemos outra mudança também em relação à base do governador em Anápolis. O prefeito de Anápolis está abraçado com o governador. Fez questão de discursar, dizendo que apoia todas as medidas impostas pelo governador. Ele está tentando conciliar com o governador uma fala, com o povo tentar fazer uma fala mais conciliatória com as pessoas. É difícil essa questão porque eu já aprendi que na política o caminho do fracasso e derrota é o caminho de tentar agradar todo mundo. Ele está tentando agradar o governador para ter o Partido Democratas junto com ele e tentando agradar o povo, sabendo que o povo está contra o governador nesses lockdowns que estão sendo decretados aí pelo governador. Mas especialmente a gente vê uma negociata que as pessoas elas reprovam terminantemente. Qual que foi? Existia um pré-candidato do Democratas à Prefeitura de Anápolis. Né? Esse pré-candidato, o ex-presidente da APAI, ele, para poder desistir, houve todo um aparato aí, uma oferta de um cargo para ele de alto escalão no governo, um dos cargos mais importantes no estado de Goiás, que é o de presidente do IPASGO. Então, foi feito isso, mas em contrapartida, o que o governador fez? Tá bom. Então, não vamos ter um candidato lá no Democratas, e o Democratas vai te apoiar. Mas, em contrapartida, você tem que apoiar as nossas decisões em relação aos decretos. Isso fica claro. Qualquer cidadão que analisa minimamente a política percebe. O governador se dispôs, sim, a retirar o candidato dele para apoiar o prefeito, mas, em contrapartida, exigiu que o prefeito seja duro em relação a essas questões aí, desses decretos do governador. O governador Ronaldo Caiado, ele não vive um momento bom de aceitação no meio das pessoas. Por quê? Porque ele era no momento de sua campanha e ele é outro enquanto governador. Eu o apoiei e já pedi desculpa 1000 vezes por tê-lo apoiado. Mas o governador, ele está se mostrando um verdadeiro autoritarista, né? Eu que faço, eu que mando, tem que seguir do jeito que eu estou falando, e é assim. Então, mas ao mesmo tempo, um dia fala para fechar, no outro ele volta atrás, ou seja, demonstra um despreparo, demonstra estar meio perdido, mas,
Infelizmente, em troca de um apoio do governador, em troca do tempo de televisão do Democratas, o atual prefeito se dispõe a caminhar, né, a abraçar o governador. Acho que ele vai pagar um preço caro. Por quê? Porque as pessoas veem claramente que ele está abraçado com o governador e, por outro lado, quer dizer que está do lado do povo. Hoje, me parece que estar do lado do governador não é estar do lado do povo. É a análise que eu tenho feito, né, aí, em relação àquilo que nós temos ouvido das pessoas. Como é que o senhor faria uma avaliação? A gente ouve, vê alguns comentários, principalmente das redes sociais, que primeiro o Ipasgo seria caso de polícia. E segundo, aqueles mais assim radicais, que não se jogaria sal em carne podre, referindo-se a esse jargão à atual situação do Ipasgo, que aliás vem de longa data, né, doutor? O Ipasgo, ele teve diversos problemas. Mas o que eu vejo é que muitos problemas do Ipasgo eles podem ser resolvidos se tiver uma gestão séria, honesta e competente. Não tenho dúvida que o doutor Hélio Lopes é uma pessoa competente, à frente do Ipasgo, ele tem toda a capacidade de fazer uma boa gestão. Agora, quando a gente vê anunciado um processo, um edital de contratação, me parece que era algo de 120 milhões de reais para contratar um novo sistema para o Ipasgo, é assim, absurdo, né? É assustador, né? Assustador. O valor era assim... astronômico. Né? O governador falando que não tem recurso para implementar novas UTIs e o Ipasgo elaborando pregão de licitação lá para poder contratar um novo sistema a um valor milionário. Ainda bem que o governador retirou o anterior presidente, né? Indícios sérios aí de gente que estava levando vantagem, né? Indevida, vantagem indevida, diga-se de passagem. A gente espera e torce que o doutor Hélio Lopes, com a seriedade que ele teve à frente da PAI, ele tenha à frente do Ipasgo e consiga sanar a saúde financeira do Ipasgo. É um instituto importante, é um instituto que, né, tem aí como beneficiários os servidores públicos do estado de Goiás, que são muitos. A gente sabe que recurso entra, é muito dinheiro desse nome de Anápolis, tanto para presidir o partido, como para ser o pré-candidato a prefeito. Né? Tinha um grupo do PSL em Anápolis, conversei com todos. Naquele momento, a posição clara de todos era que não tinha nenhuma indisposição com o meu nome, então fiquei feliz, me filiei ao PSL, tinha 2 vereadores, mas os 2 vereadores tinham posição clara de apoio ao prefeito, tem indicações na prefeitura, são beneficiados eleitoralmente através de ações do prefeito municipal, e eles já tinham uma posição clara de que permaneceriam na base do prefeito. É claro, se o PSL vem com a possibilidade de ter uma candidatura própria, não é coerente que eles permaneçam no partido. E nós, então, né, concordamos com o pedido de desfiliação de ambos e seguimos aí com muito trabalho. PSL, tanto estamos trabalhando já na elaboração de um plano de governo real, porque por ocasião do registro de candidatura, nós precisamos registrar ali um plano de governo. E nós não queremos registrar algo que seja mentiroso. Se nós ganharmos a eleição, nós vamos executar esse plano de governo. Então, estamos muito dedicados nisso. Mas nos dedicamos também na formação de uma chapa consistente de candidatos a vereador. Então, temos hoje os 35 nomes completos aí, chapa completa, 24 homens, 11 mulheres, para poderem concorrer como candidatos a vereador. Não tenho dúvida, faremos no mínimo 2 vereadores nessa chapa. Trouxemos pessoas importantes para esse projeto e assim temos a certeza que dentro dessa forma de agir, de poder
mostrar para as pessoas nossa história de vida limpa, de poder mostrar para as pessoas a nossa formação, nossa experiência de serviço público, as nossas propostas, nós temos certeza que o PSL tem o melhor projeto para a cidade de Anápolis. Deixa eu plagiar aqui, se é que eu poderia usar essa expressão, Bruno e Marrone. Sim. O projeto do senhor está mais para fruta especial ou bijuteria? Se fruta especial foi entendido, né, como o melhor para as pessoas, isso é justamente o que nós temos de projeto, né? De fato, nós não temos nenhuma enganação no nosso projeto. Nós não vamos vir aqui, né, e não vamos conversar com as pessoas trazendo propostas mirabolantes, né? Já teve gente que teve proposta de que ia tornar o Parque Ipiranga um lago para colocar jet ski e ia trazer multinacionais para Anápolis e não sei o quê. E propostas mirabolantes. Eu nasci, sempre vivi em Anápolis, aqui me casei com a Lorena, temos 3 filhas, né? Estudei, participo na igreja, estive à frente do PROCON, então nós conhecemos a realidade do anapolino. Às vezes as pessoas vêm com a proposta que vamos implementar uma iniciativa que foi muito bem aceita em Nova York ou em uma cidade da Inglaterra e demonstram que, na verdade, não conhecem a realidade da nossa cidade. As pessoas não querem propostas mirabolantes, mas as pessoas querem poder ir na unidade de saúde, ter o médico para poder atender seu filho, né? Ter o médico especialista, que hoje é um problema, ter a cirurgia eletiva, quando precisa da cirurgia eletiva, ser bem tratado, né? Ter uma estrutura adequada na educação, o pai de família ter o seu emprego. Então, são essas coisas que, se a gente consegue fazer o que é tarefa de casa, o que é comum, é o que as pessoas esperam. As pessoas não esperam questões extraordinárias por parte do governo. Quer que o governo cumpra suas obrigações. Você pode ter certeza que, da nossa parte, cumprir a obrigação é o que nós sempre fizemos, sempre estivemos do lado das pessoas e é o que nós pretendemos continuar ao lado das pessoas, cumprindo a obrigação de um bom gestor, sobretudo aplicando corretamente o recurso público. Esse é o ponto, assim, fundamental, porque se o dinheiro público é aplicado corretamente, significa que não vai faltar recurso para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a geração de emprego, para a infraestrutura, para a questão da cultura, do esporte. O cidadão vai ser bem cuidado. E é isso que a gente precisa fazer, aplicar corretamente, não abrir a mínima brecha para a corrupção. Secretário que fizer algum tipo de negociato, ele tem que ser exonerado, né? E da nossa parte, o que mostra que nós temos essa retidão, nossa história de vida, nossa gestão à frente do PROCON, né? Que em 10 anos, um órgão que tem mensalmente uma receita entre 100 e 200 mil reais, sempre com muita retidão a aplicação desse recurso, tem uma nova sede, que é o prédio público mais bonito de Anápolis, da administração municipal, é o do PROCON, que nós construímos. Responsabilidade em relação ao servidor público, que é outra classe que não pode ser demonizada. O servidor público não é inimigo da administração, é através dele que o serviço público chega até as pessoas. Então, essa demonstração de preocupação com o servidor público fica claro nas nossas gestões, essa responsabilidade, e é isso que nós vamos colocar em prática. E continuando aí com o amor que nós temos pela nossa cidade de Anápolis. Entre outras vertentes que a gente poderia enumerar aqui, eu quero acreditar que esse diagnóstico administrativo que o senhor está embasado, o senhor conseguiu através da sola do sapato quando foi candidato a deputado federal, é isso? Quando fui candidato a deputado, conversando com as pessoas, né, em todos os momentos, né?
Na verdade, por exemplo, ontem à noite eu estava lá no bairro industrial Munir Calixto, reunido com pessoas, ouvindo as pessoas, um bairro extremamente carente da atuação do poder público, não tem uma praça, a escola estadual é feita de placa de muro, né? Placa de muro. Eu que tenho 1,90 de altura... Isso é um absurdo. Eu não estendo a mão, nem levanto o braço totalmente para poder tocar o telhado lá da escola. Então, o que a gente precisa, de fato, é cumprir bem as nossas obrigações. Mas para isso precisa conhecer bem a realidade. Meus 40 anos de Anápolis me deram esse conhecimento e, sobretudo, porque nós andamos muito. É muita sola de sapato, né? Ontem tive a oportunidade de estar no Industrial Munir Calixto, mas pouco mais cedo no Parque Pirineus. E é assim a nossa andança, conversando com as pessoas, vendo a necessidade das pessoas e é claro, a partir disso, elaborando aí o melhor projeto para a nossa querida cidade de Anápolis. Bom, infelizmente, doutor Valeriano, que o nosso tempo lamentavelmente esgotou. Eu tenho certeza absoluta que o assinante da NET, ele recebeu esclarecimentos aqui interessantes. Como o mês de julho é o mês de aniversário da cidade de Anápolis, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem da forma como o senhor melhor quiser se expressar. Ótimo. E desde já nós agradecemos o senhor pela presença aqui no Canal 14. Muito obrigado, e obrigado pela oportunidade de poder me dirigir aos anapolinos nessa data tão especial. Como mensagem, nesse mês da cidade de Anápolis, quer dizer que Anápolis é uma cidade de pessoas trabalhadoras, pessoas ordeiras, pessoas acolhedoras, pessoas de bom coração. Então, meu desejo para cada um dos anapolinos é que esse desejo que está no coração de cada anapolino, em vista do bem da cidade, em vista do bem dos seus filhos, seja realizado. Nós possamos ter uma cidade cada vez mais promissora, uma cidade que atenda o anseio dos anapolinos, seja aqueles aqui nascidos, seja aqueles que escolheram, por livre opção, essa bela e querida cidade de Anápolis para fazer aqui a sua morada, o seu local de viver com seus filhos, com sua família. Então, feliz aniversário, Anápolis, parabéns aos anapolinos que tornaram essa cidade a cidade mais linda do Brasil, uma das cidades mais importantes que esse planeta Terra tem, com certeza. O programa Visão Geral teve a oportunidade hoje de ouvir as propostas do pré-candidato a prefeito de Anápolis, doutor Valeriano Abreu. Nosso muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite de estar aqui. Desejo aí a todos, né, um feliz mês de julho, né, e estou sempre à disposição, sempre um prazer, quando convidado, poder vir aqui no Canal 14. Um abraço a todos. Ao assinante da NET, até a próxima. Muito obrigado. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida. Pamonha pura, aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade: espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 33 27 03 18.
sobrevivo. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Segunda e quarta, rodízio de pizza, caldo e macarrão. E na terça, você tem desconto de R$10 em pizza grande. Toda quinta-feira, caldo com preço especial. E na sexta-feira, temos o melhor da música ao vivo. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Rua Cristóvão Campos, número 175, esquina com a Rua Amazonas. Mais informações através do fone 99314 0456.